Vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas sobre tarô, astrologia, Theta Healing e constelação familiar, que são as técnicas com as quais eu trabalho. Todas essas perguntas, gente, os meus seguidores deixam pra mim lá no Instagram, então se você ainda não me segue por lá, vou deixar aqui meu @jucascardo. E antes, é lógico, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like e qualquer dúvida ou sugestão, coloca lá no comentário, tá bom? Então vamos lá, eu separei uma pergunta para cada uma das técnicas para que vocês sempre tenham, né, um esclarecimento maior sobre como essas 4 diferentes técnicas podem ajudar vocês no caminho do autoconhecimento. A primeira pergunta, na verdade, é sobre Theta Healing. E é uma cliente que ela antes me fez várias perguntas antes de fazer a sessão, hoje a gente já fez a sessão, mas uma delas foi eu achei muito legal para trazer aqui, que é uma pergunta que tem se repetido bastante a respeito dessa técnica, e ela fala para mim aqui: Juliana, eu nunca ouvi falar do Theta Healing a não ser com um divórcio energético. Essa técnica, né, ela pode me ajudar de outra forma ou não? Gente, o divórcio energético, ele na verdade é uma subtécnica usada na técnica do Theta Healing. O Theta Healing, ele é muito vasto. Então não é uma questão só da gente se separar energeticamente de alguém. Claro que não. Todas as questões que às vezes eu identifico no mapa, né, a pessoa me pergunta como que eu posso, exemplo, melhorar esse meu olhar para minha mãe, né? Como é que eu posso aprender a tomar a minha mãe? Isso é uma linguagem também muito da constelação, mas eu falo, você pode fazer 2 técnicas, ou a constelação familiar ou o Theta Healing também, porque ele coloca a gente ali, né, através dessa meditação, ele nos coloca de frente a diversas situações, a diferentes vivências da nossa vida, e todas essas maneiras, né, que o Theta Healing, todas essas possibilidades que o Theta Healing ali te proporciona são para você lidar com alguma questão. Então o divórcio energético é só mais uma delas, e eu não faço só, né, atendimento de Theta Healing para questões amorosas, jamais. Assim, às vezes quando você precisa se empoderar, né, para você se tornar a pessoa que você é, o Theta Healing, ele pode te ajudar a fazer isso, porque ele olha as questões que te tiraram esse poder e ele te coloca de frente ali, né, a essas questões, e faz com que a gente energeticamente trabalhe tudo isso, tá bom? Vamos então para a pergunta que foi sobre tarô. Juliana, fiz um jogo de tarô há 6 meses atrás com uma outra pessoa e muitas coisas que foram previstas para mim acabaram não acontecendo. Olha só, esse é um assunto muito importante. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que, como tudo na vida, né, quando a gente vai jogar uma sessão de tarô e ali eu abro as cartas, é óbvio que eu tô falando das energias que estão pairando na sua vida e fatalmente elas vão refletir no seu futuro. É um futuro que não é muito distante, né? 6 meses ali é quando a gente prolonga bastante todas aquelas previsões. Eu ainda prefiro olhar essas previsões como 3 ou 4 meses, porque o tarô, dependendo da carta, são energias muito rápidas. Mas por que algumas coisas dali podem não acontecer? Eu vou trazer aqui o meu olhar, como ela mesmo disse, né? Foi com uma outra taróloga, então realmente eu não sei ali o que aconteceu nessa sessão, como é que foi. Mas isso eu não olho isso como um problema da outra taróloga não, gente, porque tem algumas coisas que a gente tira ali e que eu sou muito clara com o meu cliente. Olha, tem a possibilidade disso, mas para isso acontecer na sua vida, você vai precisar, talvez, fechar uma porta, você vai precisar fazer alguma mudança interna. O tarô, ele dá o passo a passo pra gente conseguir, principalmente quando são coisas muito boas, né? Então, assim, tem um amor pra chegar pra você, tem alguém aí querendo entrar na sua vida. Ah, então eu posso ficar aqui sentadinho esperando que esse amor vai entrar? Normalmente o tarô, ele mostra pra gente o que a gente precisa mudar pra essa pessoa entrar. Então, se você não segue também os conselhos dados ali, né, pelo tarô, através da sua taróloga, é óbvio que você não vai absorver, né, você não vai se deparar com aquela energia. Porque num jogo, gente, a gente nunca fala simplesmente, olha, tem alguém chegando pra sua vida e ponto. Não, a gente dá ali, sabe? Tem alguém, mas você precisa se desvincular talvez do seu antigo, né, relacionamento. Você precisa tirar essa sensação de rejeição que você carrega com você, porque pode até ser que essa pessoa apareça, mas você não vai saber aproveitá-la. Então é preciso, numa sessão de tarô, que a gente saiba aproveitar, absorver todas as palavras ditas ali pela taróloga, né? Ou pelo profissional, pode ser um homem também, um profissional que tá ali sendo o grande transmissor daquela energia das cartas para você, tá bom? Vamos sobre constelação familiar.
Juliana, eu fiz uma constelação familiar faz 3 meses e eu queria muito fazer outra, mas a pessoa que fez a minha constelação falou que eu não devo mexer em nada ainda. Isso aqui é muito mais a questão do tempo, né, da constelação, entre uma constelação e outra. Eu concordo plenamente com o profissional que fez a constelação dela. 3 meses é muito pouco tempo para você repetir, né? Você pode até olhar para um outro assunto, mas, gente, a gente precisa ter calma, a gente precisa entender que o caminho do autoconhecimento, ele não é assim. Ele, na verdade, quando a gente entra, a minha sensação é de que a gente nunca mais vai sair, porque a gente vai ter momentos ali, né, que a gente vai enxergar que, ai, graças a Deus, tá tudo funcionando, mas a gente também vai ter momentos que a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar e vai falar, calma aí, ainda tem mais alguma coisa ali pra mexer. E vai ser eterno na sua vida, porque a gente não vai estar totalmente resolvido, né? Somos seres humanos que só estamos aqui pra aprender. A constelação, na minha opinião, eu sempre peço pros meus clientes esperarem aí, dependendo daquilo tudo que foi mexido, vamos dar mais uns 5, 6 meses aí, tá bom? 3 meses, ela pode se repetir se eu sentir que aquela pessoa, ela realmente, né, viveu aquela experiência. Mas pode ser que esse profissional tenha olhado, né, saiba tudo aquilo que foi mexido na constelação e fale, agora não é o momento, vocês precisam confiar no profissional que vocês estão ali, né, colocando, porque a gente estudou bastante para estar aqui, a gente estudou muito para entender tudo isso, então não tenham pressa. O caminho do autoconhecimento, ele é eterno e a gente precisa confiar naquele profissional em que a gente escolheu para ser o constelador, o astrólogo, o tarólogo, qualquer que seja a técnica. Se você se identificou e se você tá sentindo que aquilo foi, né, tá te ajudando de alguma maneira, eu lembro, gente, que depois da minha primeira constelação, eu só fui fazer outra 2 anos depois, porque eu senti que eu precisava desse tempo. Então é muito importante, eu não faço, né, não dá pra gente pegar esse profissional, quando ele fala isso, ele ganha até o meu respeito, porque ele poderia simplesmente fazer ali, né, só por fazer, mas não. Ele tá levando o trabalho dele tão a sério que ele indica, né, espera mais um pouco, deixa a energia rodar. Então confiem naquele profissional que vocês escolheram para fazer, né, a constelação, o tarô, o mapa, qualquer que seja. A gente estudou bastante para estar aqui e sim, o autoconhecimento, ele é um caminho demorado. Paciência, na minha opinião, é a primeira coisa que a gente tem que ter pra gente mergulhar nesse caminho, tá bom? Finalmente vamos à astrologia. E aí é uma pergunta aqui sobre a revolução solar. Juliana, quantas vezes eu faço a minha revolução solar? Eu preciso fazer isso antes do meu aniversário? A revolução solar, gente, eu sempre expliquei aqui o que acontece com a revolução solar. Ela é o mapa astral, né, que vai reger o seu ano a partir da tua data de nascimento. Então, por exemplo, eu nasci no dia 4 de novembro. Todo dia 4 de novembro vai ter ali um novo ano solar para mim. Eu não acho que você precise fazer assim, eu vou fazer então todo o mês de outubro eu tenho que fazer uma revolução solar. Teoricamente não, você pode esperar para você fazer durante ali o seu ano, tudo. Mas o que eu sempre falo é, quando você faz perto da data do seu aniversário, né, ou seja, poucos dias antes ou poucos dias depois, você vai se preparar e você vai mergulhar mais profundamente na energia que vai estar vigente no seu ano. Mas também trago uma ressalva aqui. Não adianta a gente só ficar presa à revolução solar. Quando você faz, é muito importante que esse astrólogo também ele abra seu mapa de trânsitos, porque além da sua revolução solar, vai ter ali, né, todo esse caminhar no seu mapa por todos esses planetas que vão continuar ali em movimento. Então é muito importante que a gente una essas duas questões, né? Porque tem planetas, por exemplo, que são muito rápidos. Aqui a gente fala Marte, Vênus, né? São planetas que são mais rápidos do que, por exemplo, Plutão, ele vai continuar ali por anos no mesmo signo e teoricamente não vai mudar em nada da sua revolução pro seu mapa de trânsito. Mas é muito importante que a gente faça esse cruzamento dessas duas diferentes modalidades aí da astrologia. E para você aproveitar aquelas energias, assim como eu falei do tarô, né? Pode surgir um novo amor na minha vida.
legal, mas você vai estar preparado para receber esse amor? Então, quando você faz aí a sua revolução um pouquinho antes do seu aniversário ou alguns dias depois, você vai realmente saber ali, né, todas as energias que estão previstas para você e mais do que isso, você vai se preparar para absorver, para conseguir entrar nessa energia. Eu sou astróloga, taróloga, teta healer, consteladora familiar. Estou aqui sim, né, sempre tentando trazer conteúdos novos para vocês. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, coloca aí no comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like também, tá bom? Bom, sou taróloga, errei. Sou astróloga, taróloga, eu vou voltar.